Muito bom dia, Sr. Professor Carlos André. Obrigado por ter aceitado este nosso convite para refletirmos em torno da Eneida de Virgílio. O professor Carlos André nasceu no segundo dia de janeiro de 1953, em Montreal, em Leiria. É professor aposentado da Universidade de Coimbra e atualmente professor convidado da Universidade Politécnica de Macau. Doutorado em Literatura Latina, recebeu o prémio Jacinto Prado Coelho em 2006. É sócio da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia Brasileira de Filologia. Foi diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra durante os anos 2006 e 2013. Tem neste momento 26 livros publicados, de poesia, de crónica, romance, ensaios. Tem-se dedicado ao estudo da literatura latina da época clássica e do Renascimento, bem como aos estudos camonianos. Traduziu poetas latinos como Ovídio, Tibulo e Virgílio. E é sobre Virgílio, precisamente, que nós vamos, portanto, conversar, nomeadamente sobre a Eneida. Na obra O Século de Augusto, Pierre de Grimal tem uma expressão que eu passo, portanto, a ler, para nos falar sobre o enquadramento da obra na época. Há, sobretudo, uma obra que domina o século de Augusto e o exprime. Uma obra que, mal foi publicada, já era um clássico que os estudantes aprendiam de cor e da qual mãos inábeis rabiscaram versos em todos os muros, mesmo nas cidades mais remotas do Império. A Eneida de Virgílio. Doutor Horácio, antes de mais, bom dia. Eu gostava de o saudar a si e saudar todas as pessoas que depois me vão escutar a nossa conversa, em especial saudar os jovens, porque eu acho que falar da Eneida a jovens é interessante. Aliás, foi para mim uma experiência muito enriquecedora e muito fascinante ter escrito, depois de ter traduzido a Eneida, ter escrito a Eneida adaptada para jovens. E, portanto, digamos que é sempre um desafio. A sua pergunta aponta para um elemento ao qual normalmente não se dá atenção. Isto é, a história de um grande império, a história de um grande império tem uma obra simbólica, ou seja, em volta dessa história, ou no centro desta história, além de aparecerem pessoas, aparece uma obra literária. Não é uma coisa que seja muito costume. Essa obra literária é a Eneida. Há aqui uma razão que convém ter presente. Pensemos, e isto qualquer jovem pode pensar facilmente, pensemos nos últimos séculos da vida de Roma, dominados por guerras civis sucessivas e, portanto, por fome, por carestia, por roubos de terras às pessoas para dar aos soldados de prémio, ou seja, uma Itália devastada. E de repente surge um homem com um projeto de poder pessoal. Augusto tinha um projeto de poder pessoal, não nos iludamos, um projeto de poder desenhado a régua e esquadro. Tinha um projeto de poder pessoal, mas com esse projeto de poder pessoal trouxe a paz a Roma. Quando chegamos à Batalha de Actio, Augusto, a partir dali, adquiriu o estatuto de imperador, mas, sobretudo, Roma e Itália adquiriram o direito a uma coisa que já não tinham há muitos anos, a paz. Conto-lhes uma história muito simples. Havia em Roma um templo, o templo de Jano. Jano era um deus que tinha duas faces. Com uma olhava o futuro e com outra olhava o passado. E o templo de Jano, havia uma norma em Roma de que o templo de Jano tinha sempre as portas abertas, porque estava no cimo da colina, tinha as portas abertas para vigiar Roma em tempo de guerra, para proteger Roma em tempo de guerra. As portas eram fechadas em tempo de paz. Quando, desde as guerras civis e, portanto, durante séculos seguidos, as portas do templo de Jano nunca se fecharam.
Foi só depois da Batalha de Axo, quando se atingiu a Pax Romana, é que se fecharam as portas do Templo de Jano. Roma atingiu a paz. Por que lhes digo isto? Para perceberem o porquê de um poema como a Eneida. A Eneida celebra Augusto, não celebra apenas Ineias, a Eneida é a divinização de Augusto. Ao celebrar Augusto, a Eneida celebra a chegada da Itália ao tão ambicionado tempo de paz. Olhemos para a modernidade. Se, durante o ano de 2023, a Ucrânia atingir o ambicionado tempo de paz, toda a gente consegue imaginar o que é que vai reinar no espírito daquele povo tão dizimado pela guerra. Se pensarem nisso, que é uma ambição legítima que todos nós temos, talvez consigamos compreender o que aconteceu na Itália do tempo de Augusto e, portanto, compreender melhor a centralidade da Eneida nesse tempo. Muito bem, deixa-nos já aqui algumas reflexões, portanto, um mote para algumas reflexões que, de facto, os professores poderão também explorar com os alunos, pegando precisamente, portanto, nesta obra e também no contexto em que a obra surge. Vou agora, portanto, pedir-lhe que nos fale um pouco sobre a estrutura desta obra, bem como da função da mitologia, partindo de, de um estudo que a professora Maria Helena da Rocha Pereira, em estudos da história da cultura clássica, nomeadamente no volume 2, que se dedica à cultura romana, refere sobre a Eneida de Virgílio e que passo a citar. Existem dois blocos narrativos: as aventuras de Cartago, cantos 1 a 4, e as guerras em Itália, cantos 6 a 12. Mais adiante, diz-nos ainda: temos, portanto, duas ações separadas, cada uma com o seu herói secundário, Dido e Turno, que representam os grandes obstáculos à missão de Enéas. Antes de mais, eu devo dizer que tenho o maior respeito pela memória da professora Maria Helena da Rocha Pereira, a quem sou muito devedor. A professora Maria Helena da Rocha Pereira, de resto, foi, além de ter sido minha professora, eu fui, durante 2 ou 3 anos, fui assistente dela em literatura grega e, portanto, venero muito a memória dela. Mas, dito isto, eu tenho que dizer que, neste particular, tenho algumas discordâncias em relação à professora. Porquê? Primeiro porque eu não concordo com essa divisão nesses dois blocos. Ao dividir a Eneida nesses dois blocos, nós primeiro omitimos o canto quinto, e o livro quinto é particularmente importante do ponto de vista simbólico, não vamos falar nele, mas o livro quinto é o livro dos jogos e que tem todos eles muito significado. Depois colocamos o livro sexto na segunda parte das guerras e o livro sexto não é a segunda parte das guerras. E em terceiro lugar, ao fazer isso, dividimos a Eneida em duas partes, uma das quais é Cartago e a outra é o resto, e não é bem assim. Eu concordo mais com aquela divisão em que a Eneida, na sua primeira metade, do livro 1 ao livro 6, é odisseica, o que significa é um poema de viagem, e na segunda metade, do livro 7 ao livro 12, a Eneida é iliádica, ou seja, é um livro de guerras. De facto, é isso que acontece. Até porque, na tal primeira parte, do livro 1 ao livro 4, que a professora Rocha Pereira aponta como uma unidade, e dando-lhe como título As Aventuras de Cartago, o Cartago só aparece no livro 4. Ou seja, no final do livro primeiro é quando o Enéas chega a Cartago, mas nem sabe onde está. Só no final é que aparece a Rainha Dido. No livro segundo e no livro terceiro, a Rainha Dido não tem nenhuma interferência, é apenas a destinatária da história, tal como o rei de Melindo dos Lusíadas é destinatário da história de Portugal, e ela é o centro no livro quarto. É particularmente importante por causa desse papel no livro quarto, mas
a primeira metade da Eneida é mais do que isso. Portanto, eu acho mais interessante nós olharmos para a primeira metade como a Eneida Odisseica e a segunda como Eneida Iliádica. Segundo, de facto, Dido é um dos obstáculos à prossecução da viagem de Enéas, menos por vontade dela do que por vontade de duas deusas que se portam muito mal, que manipularam humanos a seu belo prazer para conseguirem os seus intentos. Chamam-se elas Vênus e Juno. Vênus quer demorar Enéas em Cartago para ele repousar das fadigas da viagem, mas sabe que está a manipulá-lo e a manipular Dido, porque Enéas terá que partir em qualquer momento. Juno quer que Enéas, não quer propriamente que Enéas repouse das fadigas da viagem, Juno quer que Enéas fique em Cartago, porque se ficar em Cartago não vai dar origem ao futuro nascimento de Roma. Dito isto, do ponto de vista da divisão em blocos, separemos a Eneida desta forma. De facto, Dido é uma figura central na primeira parte do livro. Turno é uma figura mais ou menos central da segunda parte do livro. São os grandes obstáculos, não em si mesmos. Dido não é propriamente um obstáculo. Aliás, Dido é uma vítima. Dido é uma vítima da missão de Enéas. Dido morre porque Enéas não pode ficar com Dido. Tem por missão fundar uma cidade noutro lugar e com outra mulher chamada Lavínia. Dido é uma vítima, mas Dido representa o obstáculo do amor e normalmente isto não é dito. Dido representa o obstáculo do amor. O amor é um obstáculo à prossecução da viagem de Enéas. E perguntarão, então, mas Lavínia não vai desposar Enéas? Mas Lavínia não representa o amor. Lavínia é apenas a esposa. É um contrato. Lavínia é uma não existência. Ela nunca fala em toda a Eneida. Lavínia é uma não existência. É o cumprimento do destino. Apenas isso. Turno, por outro lado, é de facto um adversário de Enéas e é um adversário legítimo de Enéas, o que normalmente não se diz. Ele é legítimo porque Enéas chega à Itália, rouba-lhe o território, rouba-lhe o reinado e rouba-lhe a noiva. Portanto, a revolta de Turno é legítima. É uma revolta legítima. Enéas é um forasteiro, vem de fora, vem de longe, Lavínia nem sequer se apaixona por ele. E ele rouba a Turno a noiva, rouba-lhe o território, rouba-lhe o futuro e depois rouba-lhe a vida no final. É preciso compreendermos muito bem isto. A sua pergunta tocava um segundo aspecto, que era o aspecto da mitologia. A mitologia é um domínio absolutamente interessante na Eneida. Já falei de Juno, que se opõe claramente à viagem de Enéas, já falei de Vênus, que apoia a viagem de Enéas por razões que são completamente diferentes. Vênus apoia a Enéas porque Enéas é filho dela, filho verdadeiro, e portanto há aqui um afeto maternal. Juno opõe-se porque tem raiva em relação a Enéas. Tem raiva porque Enéas é um troiano e porque foi um troiano que, quando foi o julgamento da beleza, ou seja, Paris, quando foi convidado a decidir quem é que era a deusa mais formosa entre Vênus, Minerva e Juno, Paris decidiu que era Vênus. Juno ficou tão enraivecida que nunca mais perdoou aos troianos. Este ódio de Juno, é preciso dizê-lo, é um ódio baseado no passado. Mas Juno vive prisioneira, vive refém desse passado. Portanto, e depois, neste cenário mitológico, é um cenário muito interessante, há todo um entrecruzar de vários deuses, e há um superior a todos os outros, como se compreende, que é Júpiter, que tem um papel muito curioso. Júpiter não manda. Aliás, Enéas tem que cumprir o seu destino. E Júpiter nem sequer manda nesse destino. Nenhum deus pode alterar o destino. O destino é destino. Júpiter, vou usar uma palavra que não se costuma utilizar, Júpiter é apenas o administrador do destino. É o gestor. Ele pode manipular, mas não pode modificá-lo. Tal como Juno. Juno sabe, há um momento no poema em que ela diz isso, Juno sabe que pode atrasar o destino, mas não pode impedir o destino. O destino é uma coisa que acaba por ultrapassar a realidade de todos os deuses. É neste entrecruzar de coisas que surgem
Turno e Dido, as duas vítimas, e que surgem depois estes dois blocos da Eneida, que, no meu ponto de vista, são maiores de um lado e do outro do que a professora Maria Helena de Rocha Pereira dizia. Aliás, só uma última nota em relação à professora Maria Helena de Rocha Pereira, é que dizer dessa forma é colocar o livro 6 na segunda metade do poema, e eu acho que o livro 6 está, não na segunda metade, está na fronteira. É o final da primeira parte do poema, é o anúncio da segunda metade do poema, e é um livro absolutamente central na Eneida. Muito bem, muito obrigado pelas suas considerações, quer em termos, portanto, da estrutura da obra, bem como das leituras que nos deixa sobre a própria questão de presença da mitologia e de ter focado, isto é, a apaixonada de Enéas e a esposa, isto é, que acabou por ser mais quase como uma espécie de contrato para o próprio Enéas vingar, Exatamente isso. para poder vingar, portanto, no no território onde acabou depois por fundar a civilização romana. E já que estamos a falar de Enéas, vamos passar também a abordar algumas questões que têm a ver com os valores, nomeadamente que perpassam ao longo da obra e que são vários e que andam em volta da personagem central, que é precisamente Enéas. E vamos partir de duas citações que são interessantes. Uma da professora Maria Helena da Rocha Pereira, quem já falámos, que nos diz: Enéas caracteriza-se por uma virtude eminentemente romana, a pietas. E depois, um estudioso investigador, Michael Courtney Jenkins Putman, diz-nos o seguinte: o piedoso Enéas não era piedoso. De que forma os valores presentes na Eneida se refletem também na nossa sociedade? Esse é um tema absolutamente interessante. Eu vou dizer a frase em italiano. Essa frase de Putnam, uh, curiosamente, isto não foi publicado em nenhum estudo. Putnam, no bimilenário de Virgílio, ou seja, quando se faziam 2000 anos da morte de Virgílio, Putnam disse essa frase numa entrevista a um jornal italiano, o Corriere della Sera. Sim, sim. Uh, e o título do jornal foi Il Pio Enea non era Pio. Era de facto isso. O piedoso Enéas não era piedoso. E porquê é que ele diz isso? Ele foi pegar nas, salvo erro, 17 ocorrências do adjetivo pios para classificar Enéas. Não levem muito a sério as 17, porque eu já li a entrevista há muitos anos e pode ter-me passado. Ele foi verificar as ocorrências todas da palavra, do adjetivo pios, a classificar Enéas e chegou a esta leitura interessante. O narrador usa pios a Enéas quando Enéas tem manifestações de piedade filial em relação ao pai, Anquises, quando Enéas tem manifestações de veneração em relação às entidades supremas, aos deuses, mas ele também é o pios a Enéas quando mata um guerreiro a sangue frio. Ele é o pios a Enéas quando, depois da morte de Palante, um jovem amigo dele, filho do rei Ivandro, que tinha feito uma aliança com ele, estamos na segunda metade do poema, a Itália, e Palante foi morto por Turno, em combate. E Enéas decidiu sacrificar aos manes de Palante, ou seja, sacrificar, vamos dizer assim para os jovens entenderem, sacrificar à memória de Palante uma série de jovens inimigos e mandou-os matar. E da descrição que acontece no poema, devo dizer que coisas dessas Augusto também as fez para chegar ao poder. O que acontece no poema é que, quando se descreve esse facto, Enéas também é chamado de Pios. Ou seja, Enéas é um homem paradoxal. E é isso que faz a grandeza do poema. Quando nós olhamos para os heróis gregos dos poemas homéricos são semideuses. São mais deuses do que homens, são diferentes de nós. Enéas não é diferente de nós. Enéas chora como nós. Enéas é solidário com os seus homens. Depois do naufrágio, chora preocupado o que será feito deles.
É um herói diferente. A primeira aparição de Ineias no poema é em meio da tempestade e Ineias está a chorar. Diz o narrador, chora e tem este clamor. 3 e 4 vezes felizes aqueles que em Troia a sorte consentiu que morressem. Ele preferia ter morrido em Troia do que ter feito a viagem. Ele não quer ser herói. Ele não quer fazer a viagem. Ele tem que cumprir o destino, porque ninguém pode deixar de cumprir o seu destino, mas ele não o quer cumprir. Ele preferia um destino diferente, ele preferia ser uma pessoa igual às outras. Ele é um herói contrariado. Ele é filho de uma deusa, preferia ser só filho de Anquises, que era um humano. E, portanto, são estes paradoxos que desembocam depois no final, para não vos tomar muito tempo. É, no final, Enéas mata Turno. O fim da Eneida é a morte de Turno, que é o grande adversário de Eneida. Mas essa morte é uma morte, eu depois voltarei a isso, se calhar no final. Essa morte é a morte de um guerreiro vencido. Turno já foi vencido. Turno está prostrado, está ferido, não consegue lutar mais. E Turno estende as mãos suplicante e diz: venceste. E os itálicos viram o vencido estender as mãos. Lavínia é tua esposa. Não leves mais longe o teu ódio. Vejam, o inimigo está vencido, está prostrado, reconhece a derrota, venceste é um reconhecimento da derrota, e reconhece a Enéas o direito à posse daquela que era a sua noiva. Está tudo resolvido. Mas está tudo resolvido e Enéas olha para Turno, hesita, há ali um segundo fantástico, um segundo onde cabe tudo. Se naquele segundo Enéas tem perdoado a história de Roma, seria outra. Enéas, naquele segundo, fica toldado pela fúria porque Turno adornava-se com os despojos de guerra do jovem Palante e Enéas mata a sangue frio de uma forma bárbara, cruel. No fundo é um assassinato. Ele mata Turno. Isto não é pietas. Enéas não é pios neste aspecto, como não é pios em muitos outros momentos do poema. Quando perde a cabeça e desata a matar inimigos, não é pios. E, portanto, esta contradição é uma contradição muito curiosa na Eneida de Virgílio. Mas o mais curioso desta contradição são duas coisas. Primeiro, é que o grande Augusto, fundador da paz romana, o grande imperador, era assim. Era um homem cruel. Era um homem que desenhou, como eu disse há pouco, desenhou a régua e esquadra o seu trajeto de poder. Não poupou nenhum inimigo. Nenhum. E Enéas, de alguma forma, fez isso. Façam as contas. Quantos cadáveres estão no percurso de Enéas até chegar ao fim? Quantas pessoas tiveram que morrer para Enéas triunfar? E nós olhamos para isto e percebemos, de facto, as contradições de Inês. Claro que ele representa os valores romanos, claro que a pietas filial, a dedicação dele aos seus homens, ele representa todos os valores romanos, mas a grandeza de Virgílio está em provar-nos que não há nenhum homem de eleição que não seja contraditório. Todos nós, eu e cada um de vocês, todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos. E a grande capacidade de Virgílio foi meter-nos a todos na definição dos seus heróis. Muito bem. Deixa de novo uma série de pistas para se poder, portanto, em aula, explorar, portanto, esta questão não só da pietas, como de outros aspectos que estão também intrínsecos às próprias obras e que muitas das vezes, em contexto de sala de aula, e até mesmo em contexto não só de sala de aula, portanto, de ensino secundário ou do ensino básico, mas até universitário, não são aspectos que se toquem muito. Portanto, ficamos pela parte boa da questão e tentamos quase que varrer para debaixo do tapete os aspectos, portanto, mais nefastos, mais negativos, que muitas das vezes estão por detrás do sucesso de alguns, não é? Que nos aparecem
também na literatura latina e na literatura grega e em todas as literaturas, se quisermos pensar. Mas falámos de facto já em Dido e Enéas. À volta de Dido nós temos, portanto, um mito enorme, que já nos deixou algumas pinceladas sobre essa ideia. Mas Enéas de facto tinha uma missão a cumprir. E essa missão também pode ter um reflexo na contemporaneidade. Nomeadamente nos migrantes que insistem na sua viagem em busca de um novo lar. Eu vou só ler um excerto da Eneida, do livro quarto, em que fala precisamente deste aspecto que Enéas, portanto, tem que dar continuidade à sua viagem. Mas o piedoso Enéas, embora deseje, com seu conforto, aliviar aquele coração amargurado e arredar com suas palavras aquele sofrimento, embora suspire longamente e sinta o coração despedaçado por tão grande amor, às ordens dos deuses, contudo, dá cumprimento e regressa à frota. Essa é a contradição de Enéas. A figura de Dido, vamos regressar à figura de Dido. A figura de Dido é uma figura absolutamente espantosa e que representa muitas figuras de homens e mulheres na história. Eu acho graça que tenha referido a questão dos migrantes e toda a gente, e muitas pessoas hoje começaram a olhar para a Eneida de facto como um poema dessas mobilidades, porque Enéas é um troiano e traz a sua frota de barcos migrantes, são os barcos que atravessam desde a Turquia até a Itália. Isso tem depois outros significados que eu direi adiante. Mas de facto acontece este movimento. Talvez seja bom dizer que Dido também era migrante. Dido era uma princesa tíria e que teve que fugir, era rainha, e teve que fugir da sua pátria porque o seu irmão, por causa da sua ambição da riqueza, Dido era rica, o seu irmão matou-lhe o marido, Siqueu, assassinou o marido, Siqueu, e ela passou a estar em risco de vida e fugiu do irmão. E fugiu com uma frota e veio fundar um país num sítio razoavelmente deserto, noutro lugar. Fundou uma colónia, que veio a chamar-se Cartago. Apetece-me dizer que Dido são os portugueses que foram fundar uma pátria em Cabo Verde. Cabo Verde eram ilhas desertas, não pensarmos nisso, não vou falar nas outras que foram colonizações. Mas Cabo Verde eram ilhas desertas, os portugueses foram fundar território numas ilhas desertas. E a história está cheia de movimentos migratórios desta natureza. Dido também era migrante. Enéas também era migrante. Nós devemos pensar sempre na contemporaneidade destes textos, e eu acho que esta dimensão da Eneida não tem sido suficientemente realçada, que é a dimensão profética. Virgílio foi capaz de nos dar, no fundo, elementos-chave para a compreensão da história do Ocidente, mais do Ocidente do que do Oriente, mas da história do mundo. Uma delas tem que ver com a mobilidade, de facto, das pessoas. Há um povo que perde uma guerra, o país é devastado. Troia é devastada pelos gregos e eles vão fundar uma pátria num outro lugar. Pelo caminho aparece Dido, posso regressar a Dido no final, tanto mais que me parece que há um aspecto que eu não referi há pouco, mas nesta viagem para o Ocidente, reparem, Enéas fará uma aliança com o rei latino, recebe a mão da filha dele, Lavínia, e funda uma nova pátria. Vamos ver uma coisa que normalmente ninguém diz. Enéas vem de Troia. Troia na Trácia. Trácia é a atual Turquia. O que significa que Enéas vem do Oriente. Enéas vem do Oriente e funda uma pátria nova no Ocidente. Esta deslocação do Oriente para o Ocidente é uma deslocação muito curiosa, porque corresponde a um encontro de culturas, mas envolve, por outro lado, um princípio de concórdia. Onde? Para ganhar as guerras em território itálico, Enéas celebra um pacto de natureza política ou militar, com o rei Evandro.
em Itália. Evandro era um rei árcade. Os árcades são gregos. O que significa que o que temos no final é uma aliança entre um príncipe oriental, Enéas, com um rei ocidental latino e a colaboração de um rei cuja origem é do povo que destruiu a pátria de Enéas. Enéas liga-se ao povo que lhe destruiu a pátria, porque Evandro é um grego, para construir a pátria do futuro. Isto é aquilo a que nós chamamos hoje encontro de culturas. O que se verifica em todo este processo é um encontro de culturas. E eu sublinho muito isto. Outro, um aspecto bem diferente é o de Dido. Eu vou deixar agora um pouco a contemporaneidade para lhe chamar a atenção muito claramente para isto. Dido é uma figura absolutamente espantosa na Eneida. Verdadeiramente espantosa. É uma rainha soberba, é uma rainha com uma personalidade fortíssima, é uma rainha que quer o futuro e não cede em momento algum. Fica a sensação de que Dido teve consciência muito clara do que lhe estava a acontecer a partir de certa altura. Mas só tarde demais é que ela percebeu que tinha que morrer. E tinha que morrer, porquê? Porque se atravessou no caminho de alguém que não pode ficar ali. Dido só morre por ter amado a pessoa errada. Ela não pode amar Enéas. Mas há um dado que me parece relevante. Dido não pode amar Enéas porque aquilo em que ela se apaixona de Enéas é o passado de Enéas. Ela fica apaixonada por Enéas quando ele lhe conta a história do passado. Ou seja, ela apaixona-se por um passado que vai morrer. Porque Enéas, para construir a cidade do futuro, tem que matar esse passado. Ele tem que se esquecer de que é troiano. No momento em que isso acontece, Enéas, Dido, torna-se uma mulher absolutamente feroz. E aquela expressão, eu desafio os jovens a lerem o final do livro quarto, quando Dido morre. Dido é de uma altivez, de uma dignidade absolutamente notável. Ela jamais perde a honra. E ela diz: Eu quero morrer. Anuncia uma vingança sobre Enéas. Que vingança? Vou perseguir-te com sombras de negrume. Mesmo morta, eu vou perseguir-te. É a vingança do suicídio. Dido suicidas porque essa é uma forma de vingança. E isso é verdadeiramente notável em Dido. Rainha que fica frustrada. Depois a literatura terá muitos tratamentos de Dido, mas deixem-me dizer-lhes uma coisa, já que falámos dos valores de Enéas. Usando uma expressão muito, muito corrente no nosso tempo, neste quadro, vou usar uma linguagem que não é própria de professor universitário, mas não me levem a mal. Quem fica mal nesta fotografia não é Dido. Quem fica mal na fotografia é Enéas. Porque é um homem fraco. Ele não tem força, ele faz o que lhe dizem para fazer. Tem que partir, chora lá dentro, mas cá fora manifesta. Ele diz à rainha que, enfim, mas depois tem um comportamento horrível. No livro 6, ele encontra-se escondido nos infernos. Encontra-se escondido e quer falar com ela. Como é que ele, que é o responsável pelo suicídio de Dido, acha que ainda pode ir ter uma conversa amigável com a mulher que ele levou ao suicídio? Então pode. Este é o lado fraco de Enéas, mas no fundo é o lado humano de Enéas. Porque ele é igual a mim, e é igual ao Dr. Horácio, é igual a todos nós. Faz as mesmas asneiras e tem as fragilidades de cada um de nós. O que significa que neste grandioso livro, de facto, nós estamos todos presentes e estamos as pessoas de todo o tempo. Uma última nota. Dido representava um projeto de poder e representá-lo. Os romanos sabiam quem era Dido por uma razão. Dido era a rainha de Cartago. Quando ela anuncia uma vingança contra Enéas, ela está a lembrar aos romanos do tempo de Virgílio Aníbal, o cartaginês. Essa vingança aconteceu. Aníbal, o cartaginês, invadiu a Itália e ameaçou Roma. E, portanto,
Aníbal é herdeiro de Dido. Estas vinganças todas fazem parte, são um projeto com história no futuro, centenas ou milhares de anos depois da existência do mito de Enéas. Tudo isto é preciso ter em conta. E quando nós, hoje, olhamos o mundo em que vivemos e olhamos os últimos 1000 anos ou 1500 anos da história deste mundo ocidental, nós encontramos muita gente que teve projetos de poder e muita gente que tem projetos de poder. Infelizmente, no mundo de hoje, ano da graça de 2023, olhamos à volta e encontramos muitos projetos de poder individual que não olham a meios para atingir os seus fins. Na Eneida isso também está presente e está presente com muita força. Muito bem. Não podíamos, portanto, terminar estas nossas reflexões, esta nossa conversa, sem tocar os Lusíadas. A Eneida é uma obra de referência para Camões, nomeadamente, portanto, para a epopeia camoniana. E que influências é que nós encontramos na obra camoniana da Eneida de Virgílio? Encontramos muitas semelhanças. Camões fez os Lusíadas à medida da Eneida, muito, muito, muito à medida da Eneida, e, portanto, quando nós vemos a tempestade, são as tempestades, vemos o concílio dos deuses, há concílios dos deuses nos dois lugares. Quando Camões decide colocar de um lado Vênus a favorecer os portugueses, tem presente que Vênus favoreceu Enéas. Quando põe contra os portugueses Baco, está a ter presente Juno, que contrariou a viagem de Enéas, e Baco contraria a viagem dos portugueses, e nós encontramos sucessivas semelhanças entre os dois poemas. Aliás, esta semelhança aparece logo no primeiro verso. Os Lusíadas começam as armas e os barões assinalados, e o primeiro verso da Eneida é Arma uirum quecano. E eu parto desta comparação entre os dois versos para vos chamar a atenção de uma coisa. Os poemas são feitos muito um por influência do outro, mas Camões tem a genialidade de marcar as diferenças. Logo no primeiro verso, porque onde Virgílio dizia arma uirumque, ou seja, no singular, as armas e o varão, é o que quer dizer, Camões diz as armas e os barões. E, portanto, onde Virgílio tinha o singular, Camões tem o plural. E não nos deixa ter outra interpretação, porque no livro quinto, Camões diz que o Gama bem pode agradecer às musas terem-no cantado, porque ele não merece. Ou seja, deixa claro que não é o Gama que é o herói do poema, ao passo que em Virgílio é Enéas que é o herói do poema. Enéas e Augusto. Augusto é Enéas e Enéas é Augusto. Ou seja, os Lusíadas assemelham-se à Eneida, mas distinguem-se em sítios muito nucleares, distinguem-se da Eneida. Levava-nos muito longe se vos fosse fazer esta comparação. Há constantemente momentos em que Camões está perto de Virgílio, mas depois marca a sua diferença. Há uma semelhança nos dois poemas que eu não posso deixar de referir. E com isto vou terminar e regresso a uma coisa que falei há pouco. Já vos disse que Camões, que Enéas mata de uma forma bárbara, assassina, o seu adversário turco. Há aqui um paradoxo, porque quando Enéas desceu aos infernos e se encontrou com o pai Anquises, o pai deu-lhe vários conselhos, contou-lhe a história da Roma futura, mas deu-lhe vários conselhos e terminou com um. O dever dele era poupar os que se submetem, parquere subjectis, et debellare superbos, e abater os arrogantes. Poupar os que se submetem. No momento final da Eneida, Enéas tem à sua frente um guerreiro que se submeteu, declarou-se vencido, cede a noiva, e Enéas não o poupou, matou a sangue frio. Matou. Isto é paradoxal. É uma morte bárbara. E é por isso que o último verso da Eneida é um verso triste. O último verso da Eneida é: e a vida com o gemido fugiu indignada para o mundo das sombras. Os Lusíadas têm também o seu paradoxo. E, portanto, toda a viagem da Eneida ao longo dos séculos é sempre uma viagem de um poema
onde os leitores encontraram estas contradições. Os Lusíadas também têm as suas contradições, porque Camões termina a dizer ao rei que tem vassalos excelentes, que deve protegê-los, que deve incentivá-los, que deve estimulá-los. As últimas estrofes dos Lusíadas são, de facto, entusiásticas em relação, mais ou menos, em relação ao rei. Camões nunca canta Dom Sebastião porque acha que ele não merece, pelo menos não merece ainda. E acabou por provar que não o mereceria. Mas, de qualquer forma, a parte final é dizer que somos um povo heróico, um povo que fazemos coisas. Mas se andarmos atrás até à estrofe, salvo erro, 145 do canto décimo dos Lusíadas, Camões diz: não mais, musa, não mais, que a lira tem destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que vem cantar a gente surda e endurecida. Camões diz que está cansado. Mas não está cansado de cantar, está cansado porque as pessoas para quem ele canta não merecem. Ou seja, ele louva os portugueses a acabar, mas antes diz que os portugueses e o seu rei não merecem aquele canto, que é um canto, é um canto de contravontade. E isto é outro paradoxo. Eu tenho a impressão que esta é uma lição que nos deixam os dois poemas que aqui se cruzam, que é o mundo não é só feito de luz, também não é só feito de sombras. A história é sempre feita de um estranho enlace entre luz e sombras. Talvez hoje, século XXI, em que nós todos estamos a viver, estejamos a passar por um triste momento de sombras. O que nos dá esperança é que não vai ser sempre assim, porque nunca foi sempre assim. Muito obrigado, professor Carlos André, mais uma vez, por estas reflexões que nos deixa em torno da Eneida e das influências que esta obra tão magnífica também deixou na literatura universal, mais concretamente na literatura portuguesa, na epopeia camoniana. Em nome da Clenardos, quero deixar-lhe, portanto, um último agradecimento e poder contar consigo para outras viagens, noutras obras, noutros autores, que será sempre um prazer, e que acredito, portanto, que poderá também e deverá abrir o espírito dos jovens do século XXI para as leituras que se podem fazer para além do que está, portanto, nas próprias obras. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre um prazer.